As crenças históricas, junto com alguns acontecimentos atuais, moldam as nossas crenças sobre o dinheiro e muitas vezes transformam essas crenças em algo negativo. Como a vida do ser humano é relativamente curta, nós não temos tempo de aprender tudo do zero. E é até um caminho, um atalho, a gente aprender com o conhecimento de outras pessoas, que já viveram entre a gente e já deixaram o seu legado. Acontece que por mais que essas pessoas tenham falado a verdade sobre o que elas pensam, nem sempre o que elas pensam é a expressão da verdade. Certas coisas, se pararmos para analisar, veremos que não tem muita lógica, mas que foram passadas para a gente desde criança. Muitas vezes por pessoas que nós confiamos. Isso vai ficando, tem toda uma carga emocional, a gente cria histórias com base naquilo e esse tipo de pensamento vai ficando enraizado na nossa cabeça. Neste vídeo eu vou contar o passo zero, aquele mais básico, mas também o mais importante para você ser rico e ter uma vida boa. Meu nome é André Araújo, eu sou mentor financeiro, ex-engenheiro por escolha e nômade. Nesse vídeo eu quero te contar o passo zero, aquele que vai construir a base, o alicerce para você construir a sua vida rica. E apenas para refletir esse condicionamento que eu contei aqui na introdução desse vídeo, eu queria contar para vocês uma história. Mas antes, já senta o dedo aí nesse like e se inscreva no canal. Vamos lá, me ajude a te ajudar cada vez mais. É a história do João e do seu filhote de labrador que ele ganhou quando criança. Um filhote chamado Pipoca. Sempre que João estava brincando no quarto com seus amigos e não queria que o Pipoca atrapalhasse, João colocava uma tábua de madeira na frente da porta. Uma tábua assim de 10, 15 centímetros, justamente para impedir que Pipoca pulasse essa madeira, já que Pipoca era um filhotinho, e entrasse no quarto para atrapalhar eles brincarem. Pelo fato de Pipoca ser um filhote muito pequeno, aquela barreira lá de 10, 15 centímetros, era sim um obstáculo de respeito. E aí quando Pipoca tentava pular essa barreira, João já repreendia Pipoca e falava para ele não fazer aquilo. De forma que com o tempo, toda vez que essa madeira estava na porta, Pipoca já sabia que não poderia entrar. E ele ficava lá do lado de fora, talvez chorando, mas não tentava mais passar a barreira para não ser repreendido. E mesmo depois que Pipoca ficou grande, aquela barreira já não fazia sentido para bloquear a passagem do Pipoca, a verdade é que o Pipoca ficava parado na frente da barreira, como se não pudesse ultrapassar aquilo. Talvez pelo medo dele ser repreendido por João, ou talvez por acreditar de fato que não poderia ultrapassar aquela barreira. Veja que isso acontece na vida real, né? Um cavalo, um ser poderoso, a gente usa até nos motores, né? Cavalos de potência para delimitar quão poderoso, quão forte é o motor. Ele está amarrado em uma cadeira de plástico, que até uma criança conseguiria mover. Mas se por anos esse cavalo foi acostumado com aquilo, acostumado a estar amarrado em um poste talvez, ele foi condicionado de que ele não poderia mover aquela cadeira, pois acreditava que ela tinha a mesma força de um poste talvez. Agora troque o cavalo por pessoas e troque a cadeira por um emprego ruim que você tenha ou pela crença que ficar rico é errado, que você chega aonde eu quero chegar nesse vídeo. Eu quero desconstruir agora 3 crenças, 3 frases sobre o dinheiro. E eu espero que você faça o mesmo com outras frases, com outras crenças que você talvez conheça ou tenha ouvido por aí. E a primeira delas é que o dinheiro é a origem de todo o mal. E aí basta trocar o dinheiro por outro objeto inanimado que você vê que essa frase não faz sentido. Por exemplo, esse óculos é a origem de todo o mal. Não faz sentido nenhum. Porque o dinheiro, na verdade, ele é um meio de troca que serviu para facilitar a nossa vida em sociedade. Porque antigamente, quando não tinha o dinheiro, não tinha moeda para fazer essas trocas, o que acontecia? Eu era um produtor de leite e você era um produtor de arroz. Daí eu queria arroz, você queria leite, a gente trocava. Agora pode ser que você não queira leite, você queira peixe. E aí eu só tinha leite para oferecer para querer o seu arroz. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá trocar o peixe, o meu leite por um peixe do outro cara para poder pegar o peixe, talvez trocar com você pelo arroz. E aí ia virando uma confusão danada. E muitas vezes as coisas eram longe, os recursos eram escassos em cada local. Isso criava uma certa dificuldade. Então o dinheiro surgiu justamente para facilitar as trocas comerciais, para ter um bem comum que é aceito por todos e que possa ser trocado, que possa facilitar conviver em sociedade e ter todos nós as nossas necessidades atendidas o mais rápido e o mais fácil possível. E lembrando que essas trocas são sempre voluntárias, de forma que ambas as pessoas saem satisfeitas. Se você paga R$5 num chocolate no supermercado, por exemplo, é porque para você o chocolate naquele momento vale mais do que os R$5. Enquanto para a loja, enquanto para o supermercado, os seus R$5 vale mais do que o chocolate. Então vocês dois concordam e fazem essa troca. Então o dinheiro não é a origem de todo mal, ele é simplesmente um meio que veio para facilitar a nossa vida em sociedade. E a segunda crença, a segunda frase que eu queria desconstruir aqui é que o dinheiro muda as pessoas. E a verdade é que o dinheiro não muda ninguém, ele apenas revela e talvez amplifique aquilo que as pessoas já são. Porque olha só, pense na melhor pessoa que você conhece, aquela pessoa boa, que ajuda os outros, aquela pessoa bacana.
Agora dê 1 milhão de reais, 10 milhões de reais para essa pessoa. Será que ela vai ficar ruim da noite pro dia? Ou será que ela vai conseguir, talvez, com esse dinheiro, ajudar ainda mais pessoas, ser uma pessoa talvez ainda melhor? Agora, pense numa pessoa ruim, uma pessoa que você sabe que ela é ruim, né? Porque, afinal de contas, pessoas ruins existem, infelizmente. Agora, dê dinheiro pra essa pessoa, dê 1 milhão, 10 milhões de reais pra essa pessoa. Será que essa pessoa vai ficar boa da noite pro dia? Ou será que ela vai simplesmente reforçar aquele comportamento, daquela forma de agir que ela já fazia antes? Então, o dinheiro não muda ninguém, ele só revela e talvez vai amplificar aquilo que cada um já é. E a terceira crença é aquela que você não pode, você não consegue, você não merece, né? Talvez você não seja bom o suficiente. Porque geralmente as pessoas às vezes escutam isso ao longo da vida e acabam internalizando. E o que todas essas pessoas têm em comum é o uso de uma palavra que ela é boa, mas no contexto errado ela fica ruim, que é a palavra não. Porque o não, de fato, ela é uma palavra libertadora. Até porque eu não conheço nenhuma pessoa bem-sucedida que faça igual aquele filme do Jim Carrey, né, o Sim Senhor, e que diga sim pra tudo. Porque quem diz sim pra tudo acaba metendo os pés pelas mãos e entrando em coisas aí que não valem a pena. E a verdade é que você deve falar não pra boa parte das coisas na sua vida, mesmo que talvez pareçam boas, justamente para dar espaço para o ótimo acontecer na sua vida. A questão é que falar não é importante para esse tipo de coisa, para oportunidades que aparecem, para negócios que oferecem para você, para jantares, para eventos que você já não gostaria de ir mesmo, e que talvez você falaria sim simplesmente por educação. Para isso é que o não é importante. Agora, para avaliar as suas próprias capacidades, o uso dessa palavra pode de fato estar te atrapalhando bastante. E pode até ser que você não tenha esse tipo de crença enraizada na sua cabeça. Pode ser, né? Tem gente que realmente não tem. Mas outras pessoas precisam pensar com mais cuidado, pois talvez até inconscientemente, isso repetido por muitas vezes, possa fazer com que ela realmente não se sinta capaz, não se sinta merecedora. Tem uma frase do Carl Jung que diz assim, ó: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. E tem muitas pessoas que ficam vagando por aí como um acidente prestes a acontecer. E quando esse acidente acontece, elas se surpreendem com isso. Sendo que, na verdade, se fosse analisar o seu comportamento, não era para ter surpresa nenhuma. Porque isso foi apenas o resultado previsível das crenças que ela carregava na sua cabeça. Mas tem uma maneira de se livrar dessa crença pessoal. Uma receita que eu vi num livro chamado Os Segredos da Mente Milionária. Já comenta aqui, inclusive, ó, se você já leu esse livro. O livro ajuda você a transformar arquivos mentais ruins em arquivos mentais da riqueza. Para fazer esse tipo de coisa, ele utiliza 4 passos principais, que é a conscientização, o entendimento, a dissociação e a declaração. E fala primeiro que você precisa ter a conscientização de que você foi afetado. Porque o primeiro passo para resolver um problema é ter consciência que você tem esse problema. Porque enquanto a pessoa acha que não tem um problema, como é que ela vai agir para resolver uma coisa que ela nem sabe que tem? Já o segundo passo é o entendimento. É depois que você tomou consciência do problema, você voltar naquilo que te atrapalhou ao longo da vida. É você voltar a alguns acontecimentos do passado, entender que você na época entendeu errado e por isso aconteceu, e que isso de fato te atrapalhou em algum ponto. E o terceiro passo é a dissociação. É você entender que aquilo que aconteceu no passado não necessariamente vai se repetir no futuro, porque isso que aconteceu foi o resultado daquilo que você pensava na época. Mas agora você pode simplesmente trocar esse arquivo mental da sua cabeça, mudar a sua mentalidade, as suas crenças sobre o dinheiro, para que o seu futuro seja diferente do seu passado. E o quarto e último passo seria a declaração, que seria afirmar esse novo arquivo de riqueza em voz alta, para que isso de fato fixe na sua cabeça e também no seu inconsciente. E no final o livro manda inclusive você repetir a frase "Eu tenho uma mente milionária". E o livro realmente vale a leitura, tá? É um livro até baratinho, eu vou deixar até um link aqui embaixo na descrição para você comprar esse livro na Amazon se você quiser. E essa repetição que você tem uma mente milionária ou repetir qualquer outro arquivo de riqueza é muito importante, porque como diria uma frase atribuída ao Henry Ford, quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você estará certo. Caramba, poderoso isso, né? E o quão poderoso é isso é até fácil de perceber quando a gente lembra daquele efeito placebo, sabe? Que acontece muito com a questão dos medicamentos. Pra quem não sabe, o placebo é apenas um comprimido de farinha, por assim dizer, que não vai ter efeito nenhum no organismo da pessoa. E aí o que acontece muitas vezes é que se oferece apenas um placebo, ou seja, um medicamento, um comprimido que não vai fazer efeito nenhum prático, mas que a pessoa apenas por acreditar que está tomando um medicamento que vai fazer diferença, ela simplesmente melhora. Ou seja, não é o medicamento em si que faz ela melhorar, mas é a crença dela de que aquilo vai funcionar. Ou seja, as pessoas melhoram apenas por acreditarem que estão tomando um remédio. Ou seja, isso de que você não pode, não consegue, não é merecedor, isso não é verdade. Você só precisa mudar essas crenças que te atrapalham a ser rico e acreditar de verdade nisso.
E bora começar agora? Já comenta aqui embaixo, ó, eu tenho uma mente milionária. E vamos juntos construir a nossa própria liberdade financeira. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.